Graça e paz a todos. Hoje eu quero falar a respeito da importância de compreender o chamado para ser luz do mundo. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Mateus capítulo 5, versículo 16, onde Jesus diz assim: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amados, acredito que diante do momento em que estamos vivendo, faz-se necessário pensar com urgência no chamado que recebemos do Senhor Jesus. Portanto, ao falar de luz, Jesus destaca a influência dos cristãos sobre o mundo. Anteriormente, ele havia falado a respeito do sal, como sendo uma função de preservação que age secretamente. Agora, Jesus então vem falar a respeito da luz, como uma função ativa de tornar todas as coisas evidentes aos olhos de todos. Os discípulos de Jesus receberam o chamado para ser luz do mundo. Eu quero perguntar a você que já entregou sua vida para Jesus, você que já recebeu o Evangelho do Senhor, você que já assumiu um compromisso de seguir a Cristo, onde quer que Ele te enviar, por onde Ele te mandar, você tem compreendido o chamado? Você tem atendido esse chamado? Você tem sido obediente ao mesmo? Então é necessário compreender o chamado para ser luz do mundo. Em primeiro lugar, amados, compreender esse chamado implica em responsabilidade. Sim, Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Essa é a nossa responsabilidade. E é bom entender que essa expressão é uma ordem para que os discípulos do Senhor Jesus estabeleçam uma nova ordem na sociedade, uma ordem total e diferente daquela imposta pelos escribas e fariseus. Os discípulos do Senhor Jesus agora são responsáveis por fazer a luz de Cristo brilhar diante dos homens. Na prática, amados, isso significa responsabilidade por novos valores, novas atitudes, novas posturas, novas escolhas e, consequentemente, uma nova vida. Portanto, o chamado para ser luz do mundo implica em responsabilidade. Em segundo lugar, amados, este chamado tem uma implicação também de visibilidade. Sim, Jesus disse, para que vejam as vossas boas obras. Jesus é muito claro, Jesus é muito objetivo, ele é muito conciso, exatamente na ideia que ele tem para os seus discípulos. A ordem aqui, amados, é de tornar visível as boas obras. A visibilidade que Jesus refere aqui é uma visibilidade com um propósito.
Ou seja, a luz na Bíblia significa verdadeiro conhecimento de Deus. Vemos isso no Salmo 36, versículo 9, Mateus 6, 22 e 23. Amados, o conhecimento de Deus aqui, ele é caracterizado pela bondade, pela justiça, pela verdade. Portanto, ser luz do mundo implica em impactar as pessoas com um conhecimento não apenas teórico, mas prático. Um conhecimento, amados, que nos leve a viver com justiça, que nos leva a amar, inclusive, os nossos inimigos. E em terceiro lugar, o chamado para ser discípulo do Senhor Jesus, amados, compreende um propósito. O Senhor Jesus disse: e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é o propósito. Amados, Tertuliano, que viveu cerca de 200 anos depois de Cristo, escreveu a respeito de quão grande foi o impacto da vida dos cristãos nos não cristãos de seus dias. Pois os não cristãos ficaram impactados ao verem como os cristãos amavam uns aos outros, mas também como eles amavam até mesmo seus inimigos, e como os cristãos estavam dispostos a morrer por amor a Jesus. O que nós precisamos nos nossos dias, amados, é viver uma vida cristã onde as pessoas possam ver em nós a luz de Cristo a brilhar. Vivemos um tempo difícil, vivemos um tempo de pandemia, mas eu creio, amados, firmemente, esse tempo representa para nós cristãos um tempo de grande oportunidades. A oportunidade de mostrar de maneira prática a nossa fé, o nosso amor e a nossa verdade. Portanto, o desafio de ser luz do mundo tem 3 implicações aqui nesse texto: responsabilidade, visibilidade e propósito. Pois o Senhor Jesus nos chamou para que de fato e de verdade possamos viver para Ele, possamos viver nele e possamos glorificar o nosso Pai Celestial. O Senhor Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. No momento em que estamos vivendo, repito, faz-se necessário pensar com urgência no chamado que recebemos do Senhor Jesus. Hoje eu trago um desafio para você que é cristão, para você que já teve um encontro com Jesus. Faça a diferença nos seus vizinhos, faça a diferença na vida dos seus amigos, faça a diferença na vida da sua família, faça a diferença na vida daqueles que o Senhor te colocar diante deles. Viva o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Vivamos, amados, esse chamado. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos a nossa fragilidade, mas reconhecemos que o poder emana dos céus. E o poder, de fato e de verdade, vem do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo habita em nós e por meio dele podemos fazer com que a luz do Senhor brilhe em nossa vida, que a luz do Senhor brilhe diante dos homens e que eles vejam as nossas boas obras e venham glorificar ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vim para adorar-te, vim para